Bom dia, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que a sua presença venha nos iluminar, o seu Santo Espírito venha abrir os nossos corações para acolher a palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje. E eu quero partilhar com vocês hoje a palavra que está lá na carta de Romanos, capítulo 8, onde São Paulo diz assim: agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado e por causa do pecado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, São Paulo vem nos dizer aqui que no Antigo Testamento Deus nos deu a sua lei, né? Deus deu a Moisés, né, para que ele desse ao povo a lei, né, os mandamentos, a lei. Deus, não só os 10 mandamentos, mas deu todo um conjunto de leis e de tudo. Para quê? Para que o povo tomasse conhecimento do pecado. Porque até então o povo não sabia discernir o que era pecado e o que não era. A lei, ela só tinha essa função de fazer conhecer o pecado. Mas aí que vem. A lei, ela fazia conhecer o pecado, mas ela não tinha o poder de fazer com que o povo deixasse de pecar, né? No entanto, aquela peregrinação no deserto tornou-se muito mais tempo do que era para ser. Eles peregrinaram por 40 anos. Por quê? Porque o povo caminhava, estava com Deus, de repente voltava, caía, levantava, e assim foi a caminhada deles no deserto. Porque a lei, ela era incapaz, né, de por si só transformar a vida do povo de Deus, de fazer com que o povo de Deus cumprisse realmente aquilo que Deus queria, né, fizesse a vontade de Deus. Então, nós já estamos, São Paulo diz assim, que nós já vivemos então no Novo Testamento a partir da vinda de Jesus, um novo tempo, que não é mais o tempo da lei, mas é o tempo da graça, é o tempo do Espírito, né? Então, São Paulo diz assim: com efeito, aquilo que a lei não podia fazer, a graça de Deus então vem em nosso socorro e faz. Então, hoje nós vivemos um tempo da graça. Nós temos falado agora já nos nossos programas, nos 2 últimos programas, que a graça vem pela fé em Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que o justo é justificado pela fé, né? Então, por quê? Porque pela fé vem a salvação, vem a graça de Deus. Então, nós vamos ver lá também, ainda em Romanos, lá no capítulo 9, versículo 16, onde diz assim: portanto, a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços dos homens, do homem ou do humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Então, nós estamos vivendo o tempo da misericórdia, né? Não é pelos nossos esforços, mas isso é muito bom a gente saber disso, não é, gente? Não é pelos nossos esforços que acontece a nossa mudança, a nossa conversão, mas é por graça de Deus, né? Por graça de Deus, que envia o seu Espírito Santo para que então nós possamos caminhar, né, conforme a vontade de Deus. E lá no Evangelho de Jesus, o Senhor vem nos dizer, lá em João capítulo 15, ele vem nos dizer assim: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Depois no versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos.
Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Que bonito isso, né, gente? Eu achei essa palavra, ela me tocou muito quando eu estava lendo uma vez, eu estava buscando, porque a gente fica horas na vida da gente que a gente tenta acertar e a gente não consegue. E a gente pensa que é com os nossos esforços que nós vamos conseguir. Mas é preciso que a gente entenda que é preciso que sem Jesus nós não conseguimos nada. É Ele que realiza tudo em nós. Então, qual é o segredo? O segredo, o Senhor vem nos dizer aqui: permanecer em mim. Permanecer em mim. Permanecer no meu amor. Sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer, então. Assim como a videira, assim como o ramo fica unido à videira e aquela videira, então, transporta a seiva para o ramo, assim Jesus age conosco. Se permanecermos no amor dele, como que nós vamos permanecer em Jesus? Se nós não buscamos a oração, se nós não buscamos todos os dias esse encontro com ele, né? Se nós não buscamos todos os dias estar em contato com a sua palavra, de que jeito nós vamos permanecer em Jesus? É permanecendo na oração, é permanecendo na leitura, na meditação da sua palavra, no nosso dia a dia, que nós vamos permanecer em Jesus. Daí São Paulo vem dizer, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não somos mais justificados pela lei. Nós somos justificados pela graça. É a graça que age em nós. É a graça de Deus que faz com que nós mudamos de mentalidade. É a graça do Espírito Santo agindo na nossa vida é que nós mudamos de comportamento. E daí Jesus vem dizer que o jugo dele é suave por isso. Porque a lei, quando nós tentamos fazer as coisas por nós mesmos, com os nossos próprios esforços, isso nos é pesado, é impossível. É impossível nós cumprirmos a lei de Deus. É impossível nós darmos o outro rosto para bater, né? Quando alguém nos ofende. É impossível nós perdoarmos uma pessoa que nos ofendeu. É impossível a gente deixar o nosso orgulho de lado, a nossa vaidade. É impossível a gente, enfim, cumprir a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas quando a gente tem a graça de Deus, quando a gente se encontra com esse Jesus e a gente então recebe dele, por mediante a fé, a gente recebe dele esta graça, e esta graça tem degraus, como eu disse para vocês, ela cresce conforme cresce a nossa fé, conforme a gente caminha de fé em fé, ela cresce e vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, a ponto de dizer como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Porque tudo então em mim é transformado, tudo em mim é modificado. Eu não posso mudar nada em mim. Eu não posso mudar o meu jeito de ser. Eu não posso amar do jeito que eu quero amar. Eu olho lá, eu leio a palavra de Deus e eu não posso cumprir sequer desses versículos que tem aqui, a não ser que eu esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso é preciso que nós peçamos hoje, neste momento e a todos os momentos da nossa vida, essa graça de Deus. Pedirmos ao Espírito Santo que venha ao nosso auxílio todos os dias, que venha em nosso socorro. Pedimos ao Senhor que nos encha desse poder do alto. Quanto mais nós formos à oração, quanto mais nós buscarmos Jesus por intermédio da sua palavra, da leitura, da meditação, mais nós iremos permanecer com ele. Que graça maravilhosa para nós. Ficamos então com essa palavra hoje. Ficamos então apresentando
a Deus esse pedido hoje, que o Senhor derrame sobre nós esse dom que vem do alto, esse dom que é o seu Espírito Santo derramado. Amém? E até amanhã, se Deus quiser. Insisto em perseguir meus desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco, querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa de ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver.